Boa noite a todos, colegas professores, professora Laís, professor Marco Aurélio. Boa noite aos alunos presentes também. Vamos começar, então, a nossa programação, né, do último dia do Connect 2020 e do 23º Simpósio de Iniciação Científica da Unilins. E hoje a gente tem, então, a alegria de ter uma oficina aqui com o professor Marco Aurélio Furtado, né? A programação de hoje, então, é uma oficina de fotografia, olhares durante a pandemia, uma nova visão do espaço. Professor Marco Aurélio, professor mestre Marco Aurélio Franco Furtado, possui graduação em desenho industrial pela Fundação Educacional de Bauru e mestrado em agronomia, energia na agricultura pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Foi coordenador do curso de Design da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui, de 2007 a 2010, e de 2015 a agosto de 2016, e foi professor nessa instituição de 2003 a 2018. Foi professor nos cursos de Arquitetura, Design de Interiores, Jornalismo e Design de Moda no Centro Universitário Toledo, Araçatuba, de fevereiro de 2013 a dezembro de 2015, foi professor na Unifai, Faculdades Adamantinenses Integradas de 2017 a 2018. É professor nos cursos de arquitetura na Unilins desde 2017. Tem experiência na docência com ênfase em materiais industriais, processos de fabricação, metodologia de projeto, fundamentos do design, análise do objeto, projeto do produto, ergonomia, fotografia, plástica, design sustentável, história da arte e oficina de produção e estilo. Ministrou também a disciplina Teoria e Crítica do Design no curso de pós-graduação de Design de Interiores no Centro Universitário Toledo, Araçatuba. Gostaria de agradecer, então, a disponibilidade do professor Marco Aurélio em fazer essa oficina aqui para nós no Connect. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para os alunos. Agradeço também a presença da professora Laís e dos alunos que estão aqui hoje. E, Marco Aurélio, fique à vontade. Obrigada pela participação. Obrigado, Mariana. Obrigado pela apresentação. E agradeço também a presença da professora Laís e de todos os queridos alunos e alunas, que hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da fotografia, que é uma paixão que eu tenho desde muito tempo, tá? No colégio eu já estava iniciando a compra de alguns equipamentos fotográficos e até hoje continuo correndo atrás desse tipo de conhecimento. Isso eu acho importante passar um pouco para vocês daquilo que eu venho recolhendo em relação à fotografia nesses tempos. Eu vou partilhar ela e aí vai ser mais fácil para a gente poder passar para vocês ela inteira. Sim. Espero não virar um robozinho hoje, hein? Que sexta-feira é meio complicado. Aí, ó. Já começou. Pronto, vamos lá. Qualquer queda de conexão, por favor, vocês me avisem para a gente poder recuperar alguma coisa. Muito bem, estamos aí. Estão vendo a tela? Está tudo certo? Sim, tudo certo, professor. Sim. Então, vamos lá, seguir. Então, olhares durante a pandemia, uma nova visão do espaço. Esse é o motivo principal desta oficina,
a professora Karina me passou. Então, a nossa ênfase vai ser, ao final, falarmos a respeito de espaço e a respeito de como a gente está sentindo com o nosso espaço, né? Mas, inicialmente, eu precisaria falar com vocês por que as nossas fotografias, por que elas não saem exatamente do jeito que a gente quis, ou do jeito que a gente pensou. Porque existe uma diferença muito grande. Aqui a gente vê do lado direito, o nosso olho, ele é acompanhado pelo nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele faz todos os ajustes em relação a que a gente enxerga, aquilo que a gente vê, a imagem que entra pelo nosso olho. No caso da câmera, que é o lado esquerdo, ela tem um sensor e ela tem um programa que foi desenhado para que ela conseguisse funcionar. E esse programa, ele é extremamente limitado, que gera uma diferença muito grande em relação à foto que a gente obtém e da imagem que a gente está enxergando. Por isso, a gente teria que entender um pouquinho a parte óptica, né, física do olho, que nós temos uma lente, né, que é o cristalino, e esse cristalino, ele se modifica na sua geometria para a gente poder fazer a focagem, tá? Por isso a gente não percebe, olhando uma coisa mais próxima, olhando algo mais distante, a gente não tem essa dificuldade. A câmera, temos o autofoco. Esse autofoco também ele é muito limitado. Então, ele é programado para focar aquilo que está mais próximo dele, mais à frente. E isso gera uma diferença muito grande, que nós vamos ver um pouco mais à frente também. As câmeras digitais de hoje, os celulares, né, nós temos alguns ajustes, tá? Isso aí, nas câmeras profissionais, nas câmeras compactas que a gente tem todos esses ajustes. A diferença é que nas profissionais, os ajustes, eles são muito mais numerosos. Eles têm uma amplitude muito maior. Então, nós temos o ISO, que é a sensibilidade do sensor, e esse ISO ele vai regular a sensibilidade do sensor de acordo com a luz disponível. Então, se eu tenho muita luz, eu vou utilizar um ISO mais baixo, menos sensibilidade para o sensor. Se eu tenho menos luz, eu vou utilizar uma sensibilidade mais alta. A forma de medição da luz, as câmeras também têm, nos celulares também nós temos, como regular isso. Então, eu separei aqui na figura duas marcas, né, a Canon e a Nikon, e nós temos algumas maneiras. Então, a câmera pode medir a luz de uma maneira pontual ou de uma maneira matricial, quer dizer, em vários pontos da imagem. E isso gera também muita diferença. Gente, se tiver alguma pergunta, pode me interromper e fazer a pergunta, tá? Porque eu vou seguir corrido. Qualquer coisa, vocês parem e perguntem, tá? O sensor é o objeto que vai receber a luz e vai transformar essa luz em imagens, e essa imagem vai ser transformada em informações digitais. Outros ajustes também, eu tenho ajuste de foco, foco em macro, quer dizer, para objetos bem pequenos, muito mais próximos da lente, o foco normal e o foco no infinito, que é para paisagem, ou para um plano maior, né? Temos em vermelho aí algumas câmeras
elas têm esse ajuste de foco manual. Eu posso escolher onde eu quero colocar esse foco, tá? E isso está de acordo com a possibilidade que a câmera possa me dar. Algumas câmeras, principalmente os celulares, a maioria não tem, tá? E isso gera uma diferença muito grande na hora de tirar a foto. Balanço de branco também, é o white balance. Nós temos várias maneiras também de regular isso. Por quê? O olho, ele, através do cérebro, eu consigo regular esse balanço de branco. Então, às vezes, eu olho uma página em branco, quando está iluminada por uma luz incandescente, eu olho a página, para mim é branco. Se eu olho através de uma luz fluorescente, também é a mesma folha branca. Então, a gente não percebe muito bem. No caso da foto, se eu não modificar a regulagem, eu vou olhar a folha branca com cores diferentes. Então, existe uma maneira da gente regular isso aí, dizer para a câmera, isso para mim é branco. Então, nós temos o automático, que está aqui, temos o daylight, que é o sol pleno, sombra, nuvens, eu posso customizar, eu posso regular de maneira manual. Para flash, luz fluorescente, as câmeras têm vários tipos, né, de luz fluorescente e a luz de incandescente. Então, cada elemento desse produz uma cor de luz, uma temperatura de cor. Então, isso gera uma diferença de cor na hora da foto ser tirada. Então, um balanço de branco com ajuste para lâmpada incandescente, eu tenho duas fotos aqui que eu fiz com balanço de branco diferente. Opa. Então, o que acontece? Para a luz incandescente, a câmera ela vai jogar mais azul, porque aí entra nas cores complementares. Então, o azul ele vai complementar um pouco mais e aí a lâmpada incandescente ela manda sempre uma luz carregada de amarelo, de vermelho. Então, o azul quebra um pouco. No caso da fluorescente, a câmera vai jogar um pouco mais de magenta, porque aí a lâmpada fluorescente está mandando uma luz mais azulada. Então, pela complementar, a foto final vai ficar correta, a cor da foto vai ficar correta. Então, eu preciso ajustar isso, porque, de repente, de acordo com a fonte de luz que eu estiver utilizando para fotografar, vai ser uma temperatura de cor diferente. Então, a câmera ela precisa ser avisada a respeito disso. Então, na mesma paisagem, nós temos aqui regulagens diferentes de temperatura de cor. Vocês estão vendo aí que é 2.500, 5.000 e 10.000. Esse aí são graus Kelvin. A temperatura de cor é medida em graus Kelvin. Então, vocês vejam a diferença de uma regulagem de temperatura de cor. Foco. Eu falei que eu ia falar a respeito do foco, né? A grande maioria do pessoal utiliza o celular com o foco manual. Manual não, desculpa, o foco automático. Então, o que acontece? Ele vai focar aquilo que estiver à frente, aquilo que estiver em primeiro plano, como a gente diz em fotografia. Então, se você estiver num zoológico e você for fotografar um animal, a primeira coisa que a câmera vai enxergar para focar vai ser a tela. Então, se o animal estiver um pouco mais distante da tela, a tela fica focada e o animal fica desfocado. Eu já fotografei numa condição bem parecida com essa daqui, no zoológico, e eu foquei de maneira manual no animal. A tela some.
ela simplesmente desaparece. Então, por quê? Porque ela fica desfocada, e como ela é bem fina, ela acaba desfocando demais e acaba sumindo. Então, é um recurso que a gente se utiliza. Aqui nós temos o foco também no segundo plano. Nós temos uma flor aqui, que está em primeiro plano, mas eu pedi para a câmera focar no segundo plano. Então, a flor em frente fica desfocada e o segundo plano fica focado. Isso porque eu consigo falar para a minha câmera onde eu quero colocar o foco. Se eu deixar no foco automático, ela vai sempre, ela é programada para isso, ela vai sempre focar no primeiro plano. Então, muitas vezes a gente vai tirar foto de pássaros, principalmente em árvores, né? E aí sai focado o galho, sai focado a flor, menos o pássaro. E isso é um problema muito sério. Outro ajuste também, compensação de exposição. O que quer dizer isso? Coisa simples. Tem o mais e menos aqui. Eu posso deixar a foto no zero. Isso aqui é a medida do fotômetro. Ele vai fazer uma medição geral da cena que eu estou focando e ele vai colocar uma média. Então, a média para ele é o ideal. Então, vai estar no zero. Mas, através desse botão, eu posso, e isso vocês têm também disponível nos celulares, você pode deixar a foto alguns pontos mais escura ou alguns pontos mais clara. Isso é escolha, tá? Então, dependendo do tipo de foto que você estiver fazendo, você consegue programar a sua câmera e ajustar para que a exposição fique correta. Necessidade de eu ajustar essa exposição. Vocês estão vendo isso aqui? É a Lua. Alguém já tirou uma foto da Lua e ficou assim? Podem me responder. Já. Já. Muitas vezes. Já. E o que você achou que aconteceu? Eu achei que meu celular era ruim. Que eu não sei tirar. Faltou só compensar a exposição. Então, qual que é a função desse ajuste de exposição? Essa foto aqui da Lua, ela está focada. Só que ela está estourada. A Lua, ela está muito... A foto, ela foi muito super exposta. Puxa vida, mas vocês vão falar, mas a foto inteira está escura. Como que a câmera avalia a luz? Ela avalia a luz no padrão de cinza. E ela... Deixa eu voltar aqui. Esse zero aqui, ó, equivale a um cinza, que a gente chama de cinza 18%. Então, quando ela avalia a luz do quadro, no caso da Lua, nós temos um céu completamente escuro e um ponto muito pequeno de luz. Então, a câmera vai tirar, o fotômetro da câmera vai tirar a média disso e vai tentar colocar no zero. Então, o que acontece? Tem muito preto, tem muito preto e um pouco só de claro, um pouco só de branco. Então, ela vai tirar uma média e essa média vai estar puxando para muito preto. Para chegar no cinza, ela vai ter que aumentar a exposição. Então, o que acontece com a luz da Lua? Ela vai estourar. Ao caso inverso também, que eu também posso usar a compensação de exposição para chegar num resultado melhor. Essa foto da moça aqui, ó, ela é um elemento mais escuro e ela está num fundo completamente branco, que é o contrário daqui. Então, o que acontece? Para chegar na média, no zero, ela vai
diminuir a exposição. Por quê? Porque tem muito claro em volta da moça. E o que acontece? A foto fica subexposta, quer dizer, com menos exposição. E aí a foto fica escura. Então, essa média funciona quando eu tenho cenas médias que eu tenho claro e escuro, presença de claro e escuro, numa proporção de 50%, 60%, 40%, alguma coisa assim. Então, funciona o fotômetro no manual, ele funciona, no manual não, desculpa, no automático, ele funciona na maioria das vezes, mas em alguns casos, ele não funciona direito. Não que ele seja errado, é que ele não foi programado para esses casos. Então, eu preciso saber como que está a minha cena e se eu preciso fazer esse ajuste ou não, tá? Alcance do flash. Eu tive uma aluna em fotografia, peraí, que tentou tirar foto da lua com flash. Vocês já imaginaram? Professor, o Kennedy está perguntando se no celular tem o EV. Ele é aquele mais menos que o senhor mostrou no slide anterior? Exatamente. Esse mais menos tem algumas figuras um pouco diferentes, mas o mais menos, quando aparece assim, é a compensação de exposição. Ali você consegue regular isso. E normalmente ele tem uma graduação, tem o 0, menos 1, menos 2, mais 1 e mais 2. E até alguns têm até mais números. Isso quer dizer, é um ponto de exposição a mais ou 2 pontos de exposição a mais. Isso é referente ao triângulo de exposição, que eu vou falar logo em seguida, daqui a pouco. Desculpe, eu gostaria que você fosse me passando, foi a Mariana, né? É a Laís, professor. Ah, Laís. É que eu estou aqui olhando só a minha tela e eu acabo não olhando as observações. Então, se tiver alguma pergunta, pode interromper e falar, tá bom? Tá bom, então, obrigada. Bom, obrigado. Alcance do flash. O que eu estava dizendo, para os smartphones, o alcance do flash é 1 metro. E olhe lá. Então, mais do que isso, a luz vai chegar? Vai, mas ela vai chegar com uma intensidade tão baixa, tão pouca, que vai ser difícil iluminar, tá? As câmeras digitais compactas, aquelas como essa Canon ou outras que a gente tem em casa, esse flash vai estar alcançando em torno de 3 metros. Isso para uma foto ficar boa, tá? E os flashes profissionais, eles chegam a 5 metros, 6 metros, por aí, tá? Então, o alcance do flash, ele é muito limitado. Ah, mas eu consigo tirar foto com flash com distâncias maiores? Consegue. Mas aí você precisa regular a sua câmera para que ela tenha uma velocidade de obturação, quer dizer, a velocidade de abrir e fechar o obturador é bem lenta. Então você precisa de tripé, você precisa apoiar a sua câmera ou o seu celular e não pode mexer. Então, alcança, mas temos limites aí muito estreitos, tá? Por que que eu falo do alcance da luz do flash? A luz, ela varia de intensidade de acordo com a distância de onde ela saiu para onde ela vai atingir. Então, nós temos aqui no gráfico uma luz que foi emitida nesse ponto amarelo redondo. Opa! Com 1 metro, ela vai estar atingindo uma intensidade de 4 lux. A mesma luz
Se eu dobrar a distância, ela cai para 1 lux. Então, existe uma lei chamada inverso do quadrado da distância, que quando eu dobro a distância, a luz cai para 1/4. Quer dizer, ela fica muito menos intensa. Então, por isso, esse alcance do flash, ele é muito limitado, tá? O fotômetro é a medição de luz, que eu já tinha falado com vocês. Normalmente, a gente deixa isso no automático, né? Então, no foco automático, vai... a medição de luz, nas câmeras, ela mostra, quando a exposição está correta, ela mostra o 0. Quando está subexposta, ela vai puxando para menos alguma coisa, e quando superexposta, ela vai para 1 ponto, 2 pontos, até mais que 3. Tá? Aqui tem o ISO, isso aqui é um visor esquemático de uma câmera, né? Aqui nós temos a compensação, aqui a focagem, balanço de branco, e aí por diante. Tem várias regulagens aí. Então, a medição de luz, quando no 0 a exposição está correta, para a maioria das situações. Então, lembrem-se da luz da lua e lembrem-se da foto da mulher com fundo branco, tá? Essas situações eu preciso compensar. Para as câmeras que têm ajuste manual, eu posso gerar esta diferença. Obturador, aqui para as câmeras, tá? Normalmente no celular a gente vai tocar para fazer a foto, e a foto já é feita automaticamente, então não temos essa possibilidade. Nas câmeras, nós temos 2 fases. Quando eu começo a apertar o botão, até o meio, ela vai focar, ela vai medir a luz, e ela vai travar. E se eu continuar apertando até o final, aí ela vai tirar a foto. Então, o que me possibilita esse recurso? Então, eu posso modificar o quadro através desse processo. Eu posso focar e travar, e depois modificar o quadro, quer dizer, a cena que eu estou fotografando, tomando cuidado de não modificar a minha distância do motivo, para a gente poder manter ele focado, tá? Então, é isso que está dizendo aqui, possibilidade de selecionar o foco e recompor o quadro. A exposição, eu tinha falado a respeito antes de exposição, então nós temos um triângulo, que é o triângulo da fotografia, né? Então, eu tenho que regular o ISO, eu tenho que regular a velocidade, e eu tenho que regular a abertura. A abertura é a quantidade de luz que eu deixo entrar na lente. O ISO, a sensibilidade do sensor, e aqui a velocidade que a foto vai ser feita. Nas câmeras de celulares, nós temos, e nas câmeras compactas também, nós temos algumas dificuldades em relação a esse triângulo, que são as limitações. O ISO, normalmente, ele é bem extenso, tá? Eu tenho de 80 até 3.000 e alguma coisa, 6.000. O ISO não é grande problema. O problema maior está aqui, ó. As câmeras de compactas e celulares, elas têm aberturas muito limitadas. Então, aqui nós temos 2.8, 4 até 22. Nas câmeras profissionais, eu tenho muito mais aberturas. Eu tenho de 1.8 até mais que 22. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer um equacionamento
entre estes três dados. Se a minha abertura, no caso da câmera do celular, ela é limitada, eu tenho que contrapor, eu tenho que compensar esse triângulo com os outros dois itens. Então, aqui, a velocidade nas câmeras de celulares e nas compactas, elas são ilimitadas, então eu posso ter velocidades aqui muito baixas. Então, 1:2, quer dizer, meio segundo, 1 segundo, até mais. Isso aqui, para câmera de celular, não tem grandes problemas. O problema é, se eu tiver uma velocidade muito baixa, que é quando o obturador vai abrir e fechar, é o espaço de tempo entre esse abrir e fechar, a gente chama de velocidade. Então, o que acontece? Aqui, ó, uma foto de alguns recursos que a gente vê em smartphones também, tá? ISO, abertura, aqui o standard aqui, autofoco, balanço de branco, compensação, alguns recursos. Então, existem nos celulares alguns programas que a gente pode estar lançando mão na câmera e ajustar a foto para que ela fique melhor. Então, quando eu falei de ajuste de velocidade, eu estava dizendo a respeito de, se eu tenho uma velocidade muito baixa, a minha câmera tem que estar muito fixa para poder registrar uma imagem e que essa imagem não fique borrada. Então, se eu estou tirando foto de pessoas, as pessoas têm que estar paradas. Se ela se mexer um pouquinho e eu estiver utilizando uma velocidade muito baixa, o que vai acontecer? A foto ficar borrada. Parece que ela está desfocada, mas ela está borrada. Quer dizer, registrou um movimento. E isso é difícil. Outra coisa, tem muita gente que procura a profundidade de campo, não com esse nome. A pessoa procura aquele desfoque do fundo. Todo mundo quer esse desfoque do fundo. E como que a gente consegue isso? Aqui vocês estão vendo aqui, ó. F é a abertura. Eu tenho uma abertura grande aqui, ó, 2.8. Então, o que acontece? Profundidade de campo é onde eu tenho aqui, no número 5, eu tenho aqui o foco, neste senhor aqui que está puxando o carrinho. Quanto a profundidade de campo quer dizer quanto a foto está focada, partindo desse centro aqui, que é o foco, para frente e para trás. Então, vamos ver o que acontece no caso de modificação da abertura no mesmo caso, tá? Aqui no extremo embaixo, nós temos uma abertura 22, que é uma das mais fechadas, tá? Quanto menor a abertura, maior a profundidade de campo. Aqui, eu tenho o homem focado, seguindo mais para frente eu tenho a vaca focada, a árvore, e para frente aqui, quer dizer, para junto da câmera, eu tenho a mulher focada. No 2.8, logo em seguida do homem, o número 6 já está desfocado. E logo atrás do número 4, o número 3 já está desfocado. Então, é lógico que não existem só estes fatores, só esse fator de abertura, mas esse é o principal. Quanto maior a abertura, mais eu tenho desfoque. Quanto menor a abertura, mais focada a cena fica. Tá? Mais focada assim, para trás do foco, aqui a linha de foco, e para frente. Então, essa é uma das maneiras. Lógico que quando eu utilizo foto macro,
essa profundidade de campo, ela restringe mais ainda, tá? Então, tem outros fatores que também são relevantes. Aqui, ó, abertura f.2, do lado esquerdo, vocês veem que os galhos atrás da mulher já estão desfocados. Na abertura 22, na mesma cena, eu tenho os galhos, a árvore lá do fundo e a montanha lá no fundo também, já um pouquinho desfocada. Então, vocês veem pela própria grama que aqui a grama do lado da abertura 2, vocês já veem que à frente da moça a grama já está um pouquinho desfocada. Então, essa é a diferença de profundidade de campo. Então, se é essa foto que você quer, o fundo desfocado, procure utilizar aberturas maiores. Fotos com baixa velocidade. Então, velocidade para a câmera na mão, abaixo de 80, quer dizer, 1/80 segundos, quer dizer, é muito baixa para você. A partir dessa velocidade para baixo, você não vai conseguir tirar foto focada, tá? Então, aqui eu tenho uma foto que foi feita com velocidade baixa, e é o que eu digo para vocês da foto tremida. Olha essa mão aqui, ó. Esse borrão aqui, ó, é da mão deste senhor aqui, provavelmente, que estava mexendo alguma coisa. Então, a mão da noiva, ó, está desfocada. Então, desfocado não, desculpa, ela está tremida, tá? Então, a foto não fica definida, ela fica focada, mas não tem grandes definições. Fotos com alta velocidade, isso aqui é um exemplo claro também. A gente consegue congelar a imagem e a foto fica bem definida também. Lógico que para esse tipo de foto aí, foi utilizado um flash, tá? E com certeza um flash de alta potência. Então, dificilmente vocês vão conseguir com câmeras compactas ou celulares fazer uma foto desse tipo aí. Mas aí é característica de foto de alta velocidade. Quanto maior a velocidade, mais você congela a imagem e fica mais fácil de obter definições. Aqui a gente já entra, até agora eu falei da parte técnica da fotografia. Agora eu vou falar um pouquinho da parte artística também, tá? Então, a respeito de composição, como distribuir os elementos dentro do quadro, tá? Essa é uma das maiores dificuldades, porque isso já entra num outro grau de conhecimento, tá? Aqui nós temos algumas técnicas, né, de composição. Aqui a regra dos terços, tá? E algumas outras, né? Aqui uma foto centrada, aqui uma foto em diagonal, tá? Aqui também uma foto em perspectiva, foto em diagonal. Então, tudo isso é como a gente distribui os elementos que a gente faz dentro do quadro que vai ser a fotografia. Então, a principal regra dos terços, ela ajuda muito, aqui eu estou dizendo, né? Mas não é uma imposição, ela só vai nos auxiliar a deixar a fotografia um pouco mais interessante, tá? E um pouco melhor para ser vista, tá? Então, qual que é o grande X da regra dos terços? Divide-se o quadro, e isso vocês conseguem, essa grade, vocês conseguem colocar também na tela do celular. Com certeza vocês têm aí um recurso, né, de colocar a grade. Então, divide-se a tela em 3 espaços horizontais e 3 verticais.
E aí a gente obtém esses 4 pontos, que a gente chama dos pontos de ouro da regra dos terços. Onde tem esse ponto de ouro, é onde você deve colocar algo de interesse na foto. Então, não que você tenha que utilizar os 4, mas quando você coloca o seu objeto de interesse em um desses pontos, a foto fica mais interessante. Então, quem já tirou uma foto desse tipo aqui? Já! Aí você olha a foto e fala, puxa vida, que porcaria ficou. Por quê? A tendência, quando a gente está olhando no visor da câmera ou do celular, é a gente colocar no centro da foto o interesse. Então, a cabeça aqui do nosso amigo aqui, com os óculos, né, a gente teria uma tendência de colocar no meio da foto. E aí, seria melhor se a gente tivesse colocado assim. Então, por quê? Olha aqui, ó. O foco de interesse, ele está exatamente aqui. São os óculos, o olho. E ele está próximo, tá? Eu não preciso colocar exatamente ali, mas ele está próximo de um dos pontos de ouro da fotografia. Então, da regra dos terços. Então, fica mais interessante a foto, fica melhor. Aqui nós temos uma característica bem marcante dessa regra dos terços. Vocês veem que nesta linha aqui, ó, foi colocada a menina. E como ela está? Por que ela não foi colocada aqui, que seria também um outro ponto interessante para deixar a menina? Porque ela está olhando para cá. Então, eu dou espaço para ela enxergar e eu mostro um pouco mais daquilo que ela está enxergando. Então, se ela tivesse voltada para o lado direito, eu teria colocado aqui, tá? Então, e o meio dela, ó, tá bem centrado aqui no ponto de ouro. Separei aqui algumas imagens daquilo que eu falei para vocês, né? Em relação a algumas imagens que eu já fiz. Então, aqui é um museu de arte em Berlim, tá? Eu utilizei como composição linhas diagonais. Então, vocês vejam que nós temos aqui, ó, escada, escada e escada. Nós temos tudo que a gente vê aqui está em diagonal. Então, alguns poucos elementos que estão na vertical. Pouquíssimos elementos. A grande maioria, tudo na diagonal. E esse quadro eu achei que ficou interessante porque exatamente por essa profusão de elementos diagonais, que ficou muito interessante. Como arquitetura também, né? Não vamos deixar de... Aqui, algumas fotos também. Aqui, ó, essa foto da esquerda, eu já utilizei a foto centralizada, tá? A linha de centro dela está bem marcada aqui. Aqui, nessa foto de Marinha, eu já tirei a foto completamente fora, tá? Mas isso foi proposital, porque eu coloquei o sol já se pondo no horizonte, muito próximo daqueles pontos de ouro da regra dos terços, tá? E o restante é o mar, com essa textura que ele aparece, tá? Aqui também eu utilizei algumas figuras, algumas linhas diagonais. Aqui é o teto de um restaurante de estrada, alguma coisa assim. E eu achei interessante essa seta vermelha
que eu coloquei apontando para o céu. Então, tirei completamente a horizontalidade daí e achei que ficou interessante. Aqui, uma outra foto também, que é a composição em diagonal. A composição em diagonal, ela demanda uma ideia mais dinâmica um pouco. Então, como é uma foto de casario, de natureza, eu quis dar um pouquinho mais de dinâmica, colocando essa linha aqui, que é a linha da calçada aqui, do passeio, como objeto de mais força também. E o primeiro plano aí, as flores focadas. Aqui vocês percebam que eu utilizei uma abertura pequena, porque estava muito sol, tá? Um sol pleno, e eu queria que ficasse focado também as casas. Então, por isso, essa abertura pequena também. Aqui na Estação Cabo Branco, no Museu do Oscar Niemeyer, lá em João Pessoa, vocês percebem que essa escultura aqui, ó, eu deixei num daqueles pontos de ouro da regra dos terços. E este elemento aqui, ó, está em outro da regra dos terços. Tá? Então, a regra dos terços, ela também nos dá as linhas horizontais e verticais, que nos ajudam também, se vocês colocarem no celular, nas câmeras, ajudam a gente a deixar a foto mais horizontal, mais vertical possível, tá? Porque, às vezes, você tira uma foto e você vê que a linha do horizonte, ela está um pouco inclinada, e isso incomoda muito. Eu utilizei naquela foto anterior do mar, do pôr do sol no mar, eu utilizei uma outra maneira de pensar. Vocês viram que o horizonte, para mim, já ficou fora, completamente fora do normal. Então, a gente pode utilizar também essas variações, mas isso de maneira intencional, para obter um efeito. Tá? Aqui é um museu também, próximo da cidade de Avaré, chamado Vila del Capo. Então, esse casal... Professor, Oi. sexta-feira, virou robozinho. Virou robozinho? Pediram para o senhor repetir. Virou robozinho. Repetir de onde? Alô? Desde a parte que estava falando do Oscar Niemeyer. Foi naquela parte lá que começou a falhar. Então, aqui nós temos o ponto de ouro dos terços, essa escultura, aqui, esse elemento aqui, desse passeio aqui, né, dessa evolvente aqui. Nós temos também num outro ponto, e o museu em si, ele também está... Professor, agora está sem áudio. Eu achei que fosse a minha internet. Eu também achei que fosse a minha, travou de vez. Travou mesmo. Deixa eu ver como é que está aqui, peraí. Ah, agora voltou o áudio, pelo menos. O vídeo está travado. Voltou o áudio? Tá cortando um pouco, mas voltou. Enquanto a imagem não volta ao normal, ele fica essa fase robozinho aí. Ele voltou ou não? Tá tentando reconectar aqui. Tá voltando. O vídeo tá voltando também? Então, aqui está dizendo que eu perdi a conexão. Sexta-feira. A internet já tá cansada hoje, né? É muito trabalho. Toda sexta-feira ela faz isso com a gente.
Será que é na hora que muda o slide, por isso que ele começa a travar? Até estabilizar a imagem? Então, não sei. Pode ser que seja. Ah, o Kennedy tá falando que o amigo dele tá vendo outra live que tá travando. É o Meet, então? Ah, a minha internet está muito ruim desde ontem, então não Por causa sei da nem. chuva, né? Será? Ah, provavelmente. Voltamos? Voltou, professor. Voltamos. Opa, então deixa eu correr aqui, senão vai cair de novo. Então vamos lá. Vocês entenderam essa foto do Museu do Niemeyer? Agora tá, acho que não abriu ainda o slide, professor. Ah, tá. Agora é a imagem. Uma por vez. Abriu ou não? Não? Ainda não. Ainda não. Aí. Internet ajuda a gente, internet. Nada ainda? Ainda não. Deixa eu O senhor ver quer se eu... tentar mandar pra gente por e-mail, pra gente tentar compartilhar pro senhor? deixa eu tentar mais uma coisa aqui, peraí. Ah, agora tá vindo. Agora apareceu. Apareceu? Então tá bom, só um segundinho, deixa eu adiantar aqui. Pronto, já estamos de novo? Já. Tá. Estamos no museu, Então, nos eu vou explicar novamente o museu. A escultura e esta passarela estão nos 2 pontos de ouro da regra dos terços. E a horizontalidade do museu também está naquela linha horizontal da regra dos terços, tá? Então a foto fica, desta maneira, ela fica mais harmônica. Tudo bem? Sim? Sim, professor. Tudo bem. Tá. Aqui é um museu próximo de uma cidade aqui próxima de Bauru, lá de Brotas. Não fica na cidade, tá? Ele fica na zona rural. E eu utilizei esse casario como centro, tá, de atenção, mas eu emoldurei a foto através das plantas e das árvores que eu tinha disponíveis. Então eu me distanciei, então ficou fechando um pouco mais esses 2 elementos aqui em cima, tá? Para ajudar a fechar a fotografia. E isso gera um pouco também de interesse. Aqui, vocês veem que a foto ficou distorcida, tá? Essa foto eu peguei daqui do Aeroclube de Bauru e eu peguei o reflexo num vidro de carro. Então, o vidro, ele é abaulado, né? Ele é arredondado, ele é convexo, e ele acabou distorcendo um pouco a imagem. Então, quando eu vi a imagem no vidro, eu acabei fazendo essa foto, que fica de uma maneira diferenciada também. Aqui uma foto um pouco mais trabalhada. Eu gosto muito de tirar fotos assim de casario ou de construções antigas, tá? Eu acho bem interessante. Isso aqui foi em Adamantina, quando eu passei por lá.
Aqui, passeio público de Curitiba. Vocês veem que esse portal que está aparecendo, ele está também naquela linha vertical da regra dos terços, tá? Então, se eu fosse tirar uma foto mais comum, mais normal, ele estaria no centro da foto, que também não ficaria interessante. Aqui, desses shows aéreos que tem aqui em Bauru, né? E aí eu coloquei o centro da hélice no centro de interesse da regra dos terços também. Então, e também tirei a ideia de horizontalidade, que eu deixei a hélice numa transversal aqui, tá? Então, vocês veem que essa foto, ela fica com um sentido um pouco diferenciado. Então, isso gera também uma dinâmica da foto. Aqui, foto de arquitetura também. Aqui eu fiz um pouco diferente. Aqui eu tenho uma ideia de perspectiva e todas as linhas estão convergindo lá para cima, tá? Então, acaba gerando também uma visão um pouco diferenciada. Aqui também, uma foto, isso aqui foi feita na Alemanha, um parque temático, e se eu tivesse deixado essa construção, né, se eu tivesse deixado ela centralizada, também ficaria interessante, mas eu achei melhor tirar um pouco dessa centralidade, porque como a figura é igual, exatamente igual dos dois lados, eu não preciso, a rigor, mostrar os dois lados iguais. Uma pergunta, eu já falei com vocês a respeito desse tipo de construção, né? Como que chama esse tipo de construção? Quem poderia me dizer aí? Ninguém? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Como que chama esse tipo de construção? O pessoal está falando casa dos chineses, oriental, réplica, Esse tipo de pagode. construção... Oi? Quem falou aí? Pagode, exatamente. Esse tipo de Marcelo. construção, isso. Essa construção com telhados sobrepostos. Esse aí tem 2 telhados, mas tem outros que têm mais telhados ainda. O nome desse tipo de construção é pagode. Muito bem. Aqui também é o mesmo parque temático, mas aqui já é o hotel, né? Lugar muito, muito bonito. Onde fica, professor, esse lugar? É uma cidadezinha na Alemanha, que o nome da cidade é Brühl. Ah, É difícil de pronunciar. Ela aham. fica próxima de Colônia. Ah, legal. E, inclusive, eu fiquei nesse hotel. Tá? Essa foto foi eu que fiz. Então, Olha só. eu tive lá em 2008. Uhum. E esse hotel, ele fica ao lado, ele tem um parque temático que fica ao lado, que é aquela foto anterior, e aí eu fiz muitas fotos lá. E essa aí eu achei que ficou a melhor. Aqui, o Museu do Oscar Niemeyer, em Curitiba. Vocês veem que eu tenho este desenho aqui, ó, que é a parte mais forte da foto.
E esta linha aqui está na regra dos terços também, tá? Então, para manter o interesse e para dar... Oi? Ele entra na perspectiva também, né? Isso, entra na perspectiva também. Então, e eu tenho dois setores aqui na fotografia, né? Esse setor mais escuro e aqui um setor mais claro, tá? Então, eu fiz essa divisão. Aqui uma foto macro, tá? Que eu fiz em preto e branco, de uma folha, daquelas folhas deterioradas, né? E eu achei que ficou também interessante. Eu coloquei esta linha aqui, ó, exatamente na linha da regra dos terços. Como é uma linha curva, tira um pouco da ideia dessa horizontalidade, tá? E eu tenho também as outras linhas, né? Que seriam estas daqui, ó, que elas tiram também essa ideia. Maravilhosa essa foto, professor. Ah, obrigado. Parece, poderia ser uma vista aérea de uma cidade até, né? Nossa, verdade. Poderia ser uma foto aérea? Né, a gente que está acostumado a ver as fotos do Google, né? Até Sim. pela proximidade, muito boa. Então, eu escolhi essas fotos para mostrar para vocês que, às vezes, a gente tem que se distanciar para enxergar uma foto, e, às vezes, a gente tem que se aproximar muito. E quando a gente faz esse exercício de modificar a altura, modificar a nossa posição, isso ajuda em muito a gente encontrar ângulos interessantes, tá? Então, essa folha, ela ficou assim, bem, uma das fotos que eu gosto muito, muito também. Uma outra foto, aqui também, a foto normalmente, ela tem que passar um sentido pictórico ou ela contar uma história, alguma coisa assim. Então, essa foto aqui foi feita num pier em Ilhabela, e eu vi essa corda entrelaçada aqui nesse elemento todo colorido, né, e corroído. E essa corda, ela some para dentro do mar. Então, ela conta uma história que tem algo que esteja ou que esteve amarrado e que tem essa saída da corda, né? Ela mostra um caminho, né? Uma viagem aqui, alguma coisa assim. Então, eu achei também essa foto bem interessante pela história que ela conta. Aqui, isso foi feito dentro do Museu Oscar Niemeyer, lá em Curitiba. Vocês percebam que, ó, as 3 cadeiras estão nos pontos de ouro da fotografia, da regra dos terços. Só que o sentido maior que eu tenho é o sentido da diagonal. Que eu tenho diagonal ali e eu tenho diagonal aqui. Então, a gente tem como balancear uma foto através da regra dos terços, sem demonstrar uma força muito grande dela, tudo. Então, a gente tira um pouco através dessa diagonal, que eu gosto muito, muito de foto diagonal. Aqui uma exposição que nós tivemos aqui em Bauru, para que vocês entendam a luz aqui, eu tive que utilizar um efeito chamado HDR, que é um efeito que ele equaliza a luz das áreas claras e das áreas escuras, para conseguir chegar numa foto melhor. Então, a gente estava em pleno sol também, e fica impossível a gente tirar uma foto normal sem deixar essa parte mais escura aqui
da porta do Fusca aqui, deixar ela aparecer, deixar a cor aparecer, normalmente ela ficaria mais escura. Aqui, aeroporto Augusto Severo, em Natal. Outra foto de arquitetura também, uma foto em baixa velocidade, para conseguir... o ambiente estava iluminado, mas para a fotografia não estava tão iluminado assim. Então, eu fixei a câmera, vocês estão vendo que a câmera está apoiada num desses elementos aqui, o guarda-corpo, e ela acabou gerando, esse apoio acabou gerando uma estabilidade. Queria chamar a atenção para vocês, olhem os degraus da escada rolante. Eles sumiram, tá? Tá parecendo uma esteira rolante. Então, para vocês verem que a velocidade que eu utilizei foi uma velocidade bem baixa mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui todas essas áreas bem claras, que era o interesse que eu tinha. Ô, professor. Oi. Essa questão da velocidade da imagem, a câmera faz o quê, no caso? Ela tira várias fotos e ela junta numa só? Como é que funciona isso daí? Não. Quando eu falo velocidade, é quando o obturador abre para deixar passar luz e depois ele fecha. Essa é a velocidade de obturação. Então, normalmente, essa velocidade ela é bem baixa. Então, 0,80 de segundos, 1 sobre 80, né? 1 segundo dividido por 80, ou 1 segundo dividido por 1000. Então, são velocidades muito rápidas, muito pequenas. E quando eu tenho velocidade baixa, eu tenho 1 segundo, 1 segundo e meio. Eu tenho fotos que eu fiz com 30 segundos de exposição, quer dizer, o obturador abriu, ficou meio minuto aberto e depois fechou. Então, essa é a velocidade que eu falo, que a gente chama de velocidade de obturação. Todas as câmeras trabalham com velocidades. No caso das câmeras compactas e dos celulares, essa velocidade é ilimitada. Então, a diferença, o que acontece? Se você conseguir controlar a velocidade, você tem um efeito diferente. Então, no caso das câmeras profissionais, isso que gera uma diferença de imagem, porque quando você controla todos os elementos daquele triângulo que eu falei de exposição, eu consigo efeitos diferentes. Então, modifica a profundidade de campo, modifica esses efeitos de borrado. Aqui, ó, da mesma maneira que eu tive aquela foto borrada daquela noiva que eu mostrei para vocês anteriormente, eu tenho aqui uma escada rolante que foi propositalmente borrada. Então, ela ficou mais interessante, ficou diferente, tá? Então, a partir do momento que eu tenha mais controle, eu consigo trabalhar melhor a foto. Aqui, um close. Essa foto foi feita muito rápida, tá? Eu não tinha muito tempo para fazer. O flash em cima da câmera e eu consegui pegar essa bonequinha. Também gosto muito dessa foto, tem um olhar bem expressivo. Maravilhosa também. E vejam que os olhos... Opa! De novo. Os olhos, eles estão na linha da regra dos terços, tá? Na linha horizontal. Aqui, essa foto foi feita em Curitiba, na Feira do Largo. Para quem puder conhecer essa feira, eu indico, tá? Não sei se esse senhor vai estar lá ainda tocando esse bandoneon. Uma feira muito interessante, uma feira que a gente encontra muita arte, muita coisa de arte.
Então, desde o artesanato até arte, pintura, a gente vê muita coisa bonita. E esse senhor, o que eu queria mostrar era exatamente ele com o seu objeto de trabalho. Tá? Então, o rosto dele está próximo aqui de um daqueles pontos de ouro da regra dos terços, e o objeto de trabalho está aqui também centralizado com a mão dele próxima de outro ponto da regra dos terços. Então, e de carona aqui, uma fisionomia aqui de admiração. Tá? Eu estava até esperando esse rapaz aqui, ele sair da cena, que eu queria fotografar só o senhor, mas acabou gerando uma admiração, então, e de uma maneira bem espontânea. Aqui uma foto também de baixa velocidade. Eu não lembro que ano que foi, final de ano, comemoração de final de ano. Essa foto eu consegui através de câmera em cima do tripé e com longa exposição, tá? Então, quando é assim, eu consigo pegar toda a trajetória dos fogos e eu consegui esta foto com a luz principal próxima de dos pontos de ouro da regra dos terços. Então, aí, nesse caso, a gente tem que tirar a foto com um tamanho maior, quer dizer, eu tenho que tirar uma foto mais abrangente e depois eu tenho que fazer um recorte nela. Tá? A única coisa que eu fiz aqui foi o recorte. Aqui, uma outra foto de arquitetura. Vocês percebam que aqui eu coloquei o ponto de observação, ele está bem superior. Tá? Para mostrar o quê? Para mostrar exatamente a disposição do espaço. Tá? E aqui eu tenho alguma coisa de perspectiva, que aqui não teria como, né? A lente que eu estava usando. Vocês estão vendo que a perspectiva está fechando para baixo. Aqui uma outra foto de casa antiga também, isso aqui foi feito em Birigui. Essa construção, eu fiz uma pesquisa, ela data em torno de 1910, alguma coisa assim. Acho que é uma das casas mais antigas que tem lá na cidade. E vocês veem também que a regra dos terços continua aqui, apesar da perspectiva, tudo. Esta linha central da área, ela está exatamente naquela linha vertical da regra dos terços. Aqui, falei que eu gosto muito de foto transversal, né, de foto de linhas transversais. Então, esta foto foi feita exatamente seguindo essa diagonal. Outra coisa também, aqui eu consegui controlar, que eu estava em um ambiente bem controlado, para conseguir esses reflexos, tá, na faca e no garfo. Tá? Ó, esse reflexo linear que a gente chama, né? E alguns reflexos aqui. Então, tudo isso é controle em relação à direção da luz no objeto, porque é complicado tirar foto de objetos metálicos, assim, né, brilhantes, tem muito problema. Professor, isso é até uma coisa que me chamou a atenção nessa foto e eu ia perguntar. Não Oi. tem nada de manipulação, tipo nessa imagem do garfo da faca, de Photoshop, assim? Não, eu corrijo alguma coisa do Photoshop, eu corrijo alguma coisa para tirar alguns detalhes. Às vezes tem uma manchinha na faca, às vezes o metal tem um pouquinho de diferença de mancha, alguma coisa, um pontinho de sujeira, isso eu tiro. Mas esse efeito da luz eu consigo através
da direção da luz, o ângulo que a luz incide no metal. Então, em relação ao metal e em relação à câmera, tá? Então, essa disposição é que me dá esse efeito. A Nossa, luz... maravilhoso o trabalho, professor. Estou apaixonada aqui, igual os alunos. A Lorena estava mandando que está apaixonada. Obrigado. Então, a gente vai trabalhando com a luz, e a fotografia é exatamente trabalhar com a luz. Então, eu tenho que descobrir quais são os ângulos. Então, essa é uma foto bem simples, do ponto de vista de composição, mas da iluminação é uma foto bem complexa. Por quê? Eu tenho que chegar no ângulo corretíssimo para que ela me dê esse efeito. Se eu mudar 1 grau de diferença no ângulo da luz em relação ao metal, em relação à câmera, eu mudo completamente a cena. Então, eu apago completamente a faca, o garfo não aparece, às vezes a faca aparece, o garfo não. Então, é uma foto trabalhada, é uma foto bem demorada, tá? E isso a gente só consegue definindo direitinho a direção da luz. Então, lógico que essa foto ela foi feita... eu tenho praticamente um estúdio aqui no fundo de casa que eu sempre estou montando a minha parafernália toda para chegar nos resultados, tá? Então, é através dessa disposição da gente ir fazendo ajustes e olhando ângulos e tudo. Então, tem muitas fotos que vocês mesmos produzem que elas não ficam exatamente do jeito que vocês gostariam. Muitas vezes, é a direção da luz que está errada. E isso a gente não percebe. Então, a presença das sombras, né? No caso das fotos, eu consigo controlar as sombras, né? Então, esse desenho da sombra no prato, tudo isso aí é trabalhado, bem para a gente conseguir chegar num resultado. Professor, tem uma Oi. pergunta sobre a foto do garfo. Essa cor cinza, preta e branca, ela já é da própria luz ou você colocou um filtro? Ou é da cor mesmo? Então, essa foto, eu já fiz a foto em preto e branco. Então, eu regulei na câmera para ela sair já com esse efeito, tá? Entendi. Bem legal, viu? Gostei. Então, ficou interessante. É que se eu tirasse essa foto em colorido, ela não ficaria com o mesmo impacto. Porque aí eu tenho um pouco, às vezes, a cor distrai. E no caso, o que eu queria mostrar era a plástica dos talheres com o prato e os reflexos. Então, às vezes, a gente é obrigado a tirar a cor para gerar um impacto maior. A ideia nossa é que, normalmente, a cor gera um impacto, né? Às vezes, a cor atrapalha. Lembrando disso, nós temos um fotógrafo brasileiro muito importante, chamado Sebastião Salgado, e ele é reconhecido internacionalmente. Ele só fotografa em branco e preto. Tem fotos incríveis, uma coisa assim, de outro mundo. Que se vocês derem uma pesquisada, Sebastião Salgado, o cara é muito fera. Ele tem vários livros lançados e tudo. Fica aí uma dica para vocês pesquisarem aí também. Aqui, uma foto também produzida aqui no fundo de casa, né? Também uma foto trabalhada. Essa foto eu já produzi, ela foi feita com luz natural, tá? Então, mas quando eu falo luz natural, eu utilizo a luz ambiente, mas ela tem que estar controlada também. Então, eu tenho a incidência da luz principal aqui por cima, que ela veio, mas a gente estava num dia bem nublado, tá?
já era tardezinha, e eu tenho aqui, ó, uma área de sombras, mas também está iluminada. Então, eu tenho a luz que rebateu aqui do pano, no pão, e provavelmente eu coloquei também aqui um rebatedor para poder iluminar um pouquinho mais, sem estourar nada. Então, e aí, colocar para vocês também a direção da luz, né, em relação ao objeto. Às vezes eu tiro foto com luz frontal e este volume todo, a textura do pão, ela some. Então, esse é um outro cuidado também em relação à direção da luz, para a gente poder tirar foto, principalmente de objetos com textura. Aqui uma outra foto, essa que eu já fiz há muito tempo, também num ambiente controlado. E aqui eu chamo atenção para a regulagem que eu fiz da compensação de exposição. Vocês veem que o que eu queria era esse fundo mais branco, que eu queria isolar esses elementos. Então, se eu deixasse a câmera regular no fotômetro da câmera, eu conseguiria, não chegaria a esse resultado, porque a área clara, ela está muito grande, tá? Então, não daria para eu ter essa exposição. Então, eu tive que fazer a compensação e chegar nesse resultado. Aqui, eu acho que vocês já viram também, a maioria, quem já assistiu às minhas aulas, já deve ter visto essa foto. Também característica igual à foto anterior, muita área clara e pouca área escura. Então, e aqui essa luz chegando, esse reflexo aqui no prato, e esse reflexo em cima aqui, ó, desse bolinho de leite, que é um reflexo que a gente chama de reflexo linear. Isso eu só consigo através de um modificador de luz. Quer dizer, eu tinha uma luz superior traseira, que vocês estão vendo pelo reflexo aqui do leite. A sombra aqui, né? Quer dizer, ela vem de trás para cá e ela passou por um tecido, um nylon branco, alguma coisa assim, para poder difundir essa luz. Por isso, essa área mais clara aqui do prato. Isso também é um outro caso também. A gente utiliza modificadores de luz. Eu falei do rebatedor, nós temos o difusor, nós temos outros modificadores. Tem uma quantidade muito grande de modificadores de luz, tá? Então, para quem trabalha com fotografia, a gente lança a mão sempre de muitos recursos para poder chegar, direcionar a luz exatamente do jeito que a gente quer. Essa aqui é uma outra foto que quem fez as minhas aulas também já deve ter visto, né? Aqui também a direção da luz, ela influencia muito para a gente conseguir enxergar toda essa textura, tá? Do açúcar aqui em cima. E dos volumes também. Aqui uma foto feita em estúdio também, isso aqui foi feito em Birigui. Aqui no cat light, aqui do olho, né? A gente vê a iluminação de onde veio. Ela veio a 45 graus de cima para baixo. Eles vêm pela sombra aqui também, ó. E é uma luz que veio com uma quantidade grande de luz e uma área de luz também grande, porque eu não tenho sombras marcantes. Vocês veem que a sombra aqui, ó, ela não está desenhada. Isso aqui não é um flash comum, tá? Isso aqui é um flash com uma área bem maior. Então, teve um modificador de luz aí também. Então, a proposta que eu faria para todos
inclusive para as professoras, vamos fotografar. Então, seguindo, né, a sugestão do tema, Olhares durante a pandemia, uma nova visão do espaço, produza fotos que nos façam pensar sobre a problemática do espaço, seja esse espaço físico ou um espaço psicológico. Como que o seu dia a dia, quais são as visões que você tem em relação a essa mudança que nós estamos passando, né? Então, a proposta que eu faço é que vocês produzam fotos. Agora vocês têm um pouquinho mais de recursos para poder produzir essas fotos, né? Com essas informações que eu passei para vocês. E o que a Karina pediu é que vocês produzissem fotos e mandassem para a gente poder fazer uma triagem e colocar no site da faculdade como vocês estão vendo ou como vocês estão se vendo nessa mudança que a gente está agora. Tá? Estão todos um pouco mais restritos, né? Mas a gente ainda tem essa problemática do espaço que está relacionado à arquitetura também, tá? E está relacionado às pessoas. Então, como você está se relacionando na sua família, como você está se relacionando no seu trabalho, como que esse espaço agora, distanciamento, essa coisa toda, como que está funcionando. Então, a gente gostaria que vocês passassem para a gente essas fotos e para a gente poder fazer uma triagem e passar para o site. Então, vai depender do aval do pessoal do NUP para liberar as fotos. Então, pode ser que você mande fotos e elas nem todas vão ser veiculadas no site. Mas é interessante que vocês produzam, porque a foto ela ajuda no nosso exercício de criatividade, tá? Principalmente as selfies que o pessoal adora fazer, né? Ao mesmo tempo, eu quis mostrar outros tipos de fotos para vocês, para que vocês pudessem estar se inspirando e procurando também, né? Outras formas de fotografar, tá bom? Gostaria de agradecer e estou aqui à disposição. Lógico que ainda não sei tudo da fotografia, mas alguma coisinha eu já sei. E se tiver alguma pergunta, algum questionamento, estamos aqui à disposição. Não gostei, viu, professor? Não gostei da proposta, porque, ó, o momento inveja. A professora Mariana e o Jonathan têm campo profissional, então não gostei. As minhas não vão para o site. Gente, tem muitas fotos que a gente consegue fazer. Primeira coisa, depois eu posso até passar para vocês uma charge que eu encontrei a respeito de fotografia, né? Então, um desenho que um rapaz perguntando para o fotógrafo, né? Puxa vida, né? Que foto legal. O que você usou, né? Normalmente a gente pensa em fotografia, a gente pensa no equipamento. Aí a resposta do fotógrafo foi o seguinte, né? Eu usei um cérebro e um dedo. Só. Então, foto, hoje em dia, tem profissionais que estão fazendo casamento com celular. Tá? E não é só aqui no Brasil, na Europa, eles estão fazendo isso com celular. Eles já estão fotografando e já estão mandando já direto para os noivos, para a família. Tudo aquilo que o pessoal faz de selfie, de fotos instantâneas, né? Os profissionais estão fazendo também, só que com a qualidade profissional.
E a qualidade profissional é a qualidade da formação, não do equipamento. Equipamento é, olha, eu diria que é bem depois, tá? O pessoal fica preocupado, eu tenho só a câmera do celular e não dá para tirar foto e tal. Dá para fazer fotos muito boas. Então, só que você tem que entender como o celular trabalha, como que é o programa dele, para você poder tirar o máximo desse programa. E a grande maioria faz o quê? A grande maioria tira a foto no automático e a foto vai ser aquilo que alguém pensou e programou da câmera para sair aquela foto. Então, a diferença é você conhecer quais são as possibilidades do seu equipamento e você tirar partido delas. Para fazer isso, você tem que ter o conhecimento. Então, leia o manual, coisas que o pessoal normalmente não faz. Então, eu tenho uma câmera Nikon, eu tenho uma câmera Sony, eu tenho um flash Nikon, eu tenho um outro flash Yongnuo. Cada um desses equipamentos tem um manual. Eu li inteiro o manual para saber o que eu tenho para fazer com esse equipamento. E muitas vezes tem recursos que a gente não usa muito, que eu tenho que voltar no manual, que eu sei que está lá, e procurar para saber como é que eu faço. Então, não tem como, tá? Você tem que ter o seu equipamento e prioridades. Em primeiro lugar, conhecimento. No caso da fotografia, em primeiro lugar, conhecimento. Quer dizer, você. Segundo lugar, que tipo de lente você tem? Se você tem uma lente boa, você vai conseguir uma imagem boa. Terceiro lugar, só a câmera. Então, existe uma distância aí. E um outro equipamento que eu comprei agora há pouco tempo, foi agora nesse ano, eu comprei um fotômetro que é para avaliar a luz de uma maneira melhor. Mas aí já é outro investimento, é outra história. Isso é para quem gosta mesmo. Professor, Oi. estão perguntando no chat a diferença entre JPEG e RAW. Tá. O JPEG é uma fotografia mais compacta. Então, ela não tem todos os dados que o sensor captou da imagem. O RAW, ele é a foto crua, né? A tradução de RAW é cru. Então, é a foto como ela chegou no sensor. Então, ela tem toda uma gama de informações que o JPEG, por ser compactado, ele perdeu. Então, a olho nu, é difícil você avaliar uma foto bem tirada que seja em JPEG ou RAW. A diferença você vai ver na qualidade de impressão, na qualidade de cor, você vai ver em alguns detalhes. Então, a foto profissional, normalmente a gente tira em RAW. E a foto que você vai colocar na internet, a foto que você vai mandar tudo pelo e-mail, tudo, aí você faz JPEG, que a maioria das câmeras é tudo JPEG. Isso vai mais para quando você precisa de pós, né? Não é questão de... Isso, o pós-processamento é quando você tem todas as informações, você consegue trabalhar. Então, no JPEG, no pós-processamento, você não vai ter grandes facilidades em relação a trabalhar a cor, recuperar a área de sombras, tem muito detalhe que fica perdido no JPEG. No RAW, ele traz todas as informações e aí você consegue trabalhar. Mais questões? A Natasha comentou aqui no chat também. Vi algumas vezes agora com a pandemia alguns profissionais fazendo sessão de fotos através de videochamadas. O profissional passava as orientações para o cliente através da captura de tela, o profissional tinha as fotos. Achei interessante essa alternativa. Também.
Essa coisa do remoto hoje, para todas as áreas, nós estamos aqui no remoto também, então, lógico que a gente fica na dependência das qualidades das câmeras, das telas e tudo mais, para a gente poder gerar uma imagem de qualidade, mas para fazer fotos normais, tudo, é possível sim. Então, para quem está reclamando de equipamento, até a câmera do notebook aí dá para fazer alguma coisa. Professor, Diga, Tiago. dá para o senhor falar um pouquinho mais a respeito do HDR que tem nas câmeras? Tá vindo até em HDR? celular hoje, né? Tá. Eu vou querer que vocês se lembrem daquela imagem que eu falei da exposição. Era uma imagem de uma ruína e que ela tinha o zero no meio e imagens mais escuras e mais claras. Lembra disso? Lembrou, Tiago? Sim. Sim. Então, o HDR, o que que ele faz? Ele tira uma sequência de fotos, uma foto normal, quer dizer, no zero, uma foto mais escura e uma foto mais clara. E ele mistura essas três fotos. Lógico que para essas três fotos, elas têm que estar exatamente iguais. A única diferença é que é uma mais clara, uma normal e outra mais escura. Por quê? Porque aí ele vai fazer um equacionamento das luzes da área inteira da foto. Então, onde está muito claro, ele vai buscar, numa foto mais escura, quais são os detalhes que estão ali. Quando você tem uma foto, um lado muito escuro, se ficou preto, ele vai buscar na foto mais clara aquela área, o que tem de definição ali. E ele junta todas essas imagens numa imagem só. Então, o que acontece? Zonas mais claras, elas ficam melhor definidas e as zonas mais escuras também definidas. E aí a foto fica mais bonita. Então, o pensamento do HDR, que é exatamente esse, de você equacionar a luz no total da cena. Esclareceu? Sim, Então, tá. esclareceu. Tem muitas câmeras hoje que tem esse HDR, então, inclusive, eles falam, na hora que você vai utilizar o HDR, deixa a câmera parada, deixa a câmera bem fixada, que é para não ter diferença. Se tiver uma diferença de imagem entre uma e outra, vai ficar borrado. Então, aí não dá certo. Mais perguntas? Tem mais aí, gente? Eu não estou vendo o chat agora. Deixa eu colocar o chat aqui. Ô, professor, teria como você falar um pouquinho sobre lente e as diferenças de lente? O que elas Diferenças de... proporcionam? Então, lentes, nós temos uma infinidade de lentes. Primeira coisa, o comprimento de foco. Se você tem um comprimento de foco pequeno, 18 milímetros, por exemplo, ou até menos, você tem uma amplitude maior de cobertura da lente. Então, você tem uma abertura maior para pegar a imagem, com um efeito colateral. A imagem distorce. Então, é o que a gente chama de grande angular, ou as famosas olho de peixe. Então, lentes com comprimento de foco pequeno. As lentes com comprimento de foco grande são as teleobjetivas, que elas alcançam mais longe, só que elas restringem a área de cobertura da imagem. Então, se você tem, muitas vezes, uma câmera que modifica esse comprimento de foco, quer dizer, o zoom, quando você vai dando o zoom na lente, a imagem vai restringindo a área de cobertura. Então,
Esta é uma das grandes diferenças. Fora isso, nós temos as aberturas que as objetivas vão permitir. Então, se é uma lente mais clara, ela vai abrir mais, vai deixar entrar mais luz. Se é uma lente que a gente chama de lente escura, a abertura maior dela é 4.5, por exemplo, alguma coisa assim. Então, a gente tem que ficar de olho nesses parâmetros para escolher uma objetiva. Sem falar da qualidade também, que é o fabricante, né? Então, as mais importantes hoje são as alemãs, né? Da Carl Zeiss, que é as grandes câmeras mais utilizam, né? Mas tem várias marcas aí que dá para a gente produzir muita coisa. E a objetiva é um dos custos mais altos no caso da fotografia, né? No caso da fotografia profissional. Você tem uma câmera, um corpo de câmera que custa, sei lá, 12 mil, mas você vai comprar uma objetiva que custa 14 mil, 15 mil, até mais. Isso sem falar das top de linhas aí, que a gente nem adianta falar aqui. Mas, volto a dizer, isso não é o mais importante, tá? O mais importante é o conhecimento. Aí que gera fotos mais interessantes, fotos melhores. Mais algum? Vale destacar para o povo que não necessariamente o corpo da câmera ela precisa ser extremamente caro, porque há as linhas de entrada para as profissionais, que aí elas têm um preço mais acessível, sim, assim sim. como as lentes mais baratas. Sim, sim. Hoje em dia você compra um kit de câmera com objetiva e o corpo, você vai gastar aí uns 3 mil, 5 mil, alguma coisa assim, e câmeras boas, tá? Com recursos muito bons. Então, eu acompanho um fotógrafo brasileiro que ele está radicado há muitos anos em Portugal, e uma das coisas principais que ele fala, gente, não sai comprando equipamento, não. Utiliza aquele equipamento que você tem. Você só vai comprar o equipamento a mais se você tiver necessidade de uso. Então, ele usa uma câmera... Lógico que ele tem hoje câmeras mais modernas, tudo, mas ele utiliza uma câmera Canon 20D, que é um modelo, eu não lembro de quando que de 2008, até antes. E ele falou, eu utilizo profissionalmente e não preciso mudar. Então, não é simplesmente... a indústria criou para a gente uma ideia de que se você comprar um equipamento melhor, você vai tirar foto melhor. Eu já vi gente pegar foto, pegar câmera profissional e tirar foto no automático. Sai uma porcaria. Sai uma foto comum. E aí a pessoa acha que a câmera não está boa, que ela tem que comprar uma melhor. Não é assim. Tem muitas fotos que eu mostrei para vocês aí, que é a câmera que eu utilizei. Aquelas fotos da Alemanha, é a câmera que eu comprei lá em 2008. É uma Sony H50, compacta. Não é profissional. Só que é uma câmera que eu tenho um carinho muito grande por ela, porque ela me dá muito mais recursos do que eu tenho na minha Nikon. A minha Nikon dá mais qualidade da imagem. A minha Sony, eu tenho um macro dela, excelente. Eu consigo aproximar o objeto a alguns centímetros da lente e sai focado. Então, eu tenho uma teleobjetiva nela que aumenta 9 vezes a imagem. Então, é uma câmera que só ela já me resolve. A única diferença é que ela tem um flash embutido, e ela não tem sapata para flash externo, só isso. Então, esse é o meu limite com ela. Mas eu ainda tiro muitas fotos com ela, e fotos muito boas.
Mais A perguntas? a diferença de câmeras, então, igual a Apple tem o iPhone 11 aí, né, que lançou aquela com 3 câmeras agora, né, que tem a teleobjetiva, a grande angular e a ultra angular. Isso daí é só Sim. questão de abertura da imagem? Como é que funciona isso? Então, é a amplitude que você consegue ver do quadro. Então, se você tem uma grande angular, é como se o seu olho ele tivesse uma abrangência maior. Então, em relação a tudo aquilo que você está enxergando. A diferença é que quanto mais você tem grande angular, mais distorce a imagem, tá? Essa é uma... existem muitas câmeras e muitos celulares que eles colocam muitos recursos que eu particularmente chamo de perfumaria. Então, se você vai ver aquela coisa de produzir vídeos assim, efeitos, aquela coisa toda, legal, tudo. Mas para fotografia mesmo, o efeito é utilizando os parâmetros da fotografia, desses que eu mostrei para vocês. Então, é isso que gera uma fotografia de qualidade e que gera o diferencial. Agora, jogar efeitos, tudo, fica bacaninha, mas todo mundo vai ter esse efeito. Então, acaba virando tudo muito igual, tá? Então, igual as fotos que eu mostrei. Quando você vê uma foto que ela foi trabalhada com ângulo de luz, com intensidade de luz, controle da luz, é diferente, tá? Eu consigo deixar do jeito que eu quero. Então, é uma foto mais trabalhada, uma foto mais demorada, mas chega no resultado. Agora, quando você vai lançar, faz uma foto normal, e aí você joga um efeito, a internet inteira tem esse efeito na mão. Então, acaba gerando, legal, você fez uma foto legal com efeito legal, mas falta a identidade, que é o que todo mundo busca. Inclusive, principalmente no caso de vocês, que estão estudando arquitetura, tá? A identidade, todo mundo vai procurar uma assinatura, tá? E isso vai de acordo também. Na fotografia também não é diferente. Professor, para mim travou bastante, não sei como. Travou aí? Pra mim não travou, não. Aqui também Não? tá normal. Eu também não travei. Então é minha agora. É a sua. Professor, Oi. essa questão da angulação que a câmera pega aí, igual o senhor falou que distorce a imagem, é como a GoPro faz, que ela pega bastante imagem, né? Mas ela fica meio como se fosse um olho de peixe, alguma coisa do tipo assim. Fica distorcida a imagem. Então, você tem áreas da imagem que elas são diminuídas e tem áreas da imagem que parece que foram aumentadas. Pega o seu celular, coloca ele próximo do seu nariz e tira uma foto para você ver o que é grande angular. A cabeça parece que fica... Esse é um dos efeitos da perspectiva, né, que dá a lente. Então, quanto mais você tem a distância de foco, né, a teleobjetiva, ela deixa a imagem, o campo da imagem fica menor, mas a imagem fica mais bem definida. Então, eu lembro também de uma das fotos que eu mostrei, aquela que eu falei que eu tirei com um ponto de vista bem alto de uma sala, de um interior. Então, eu mostrei que as colunas, elas começam a fazer uma curva para baixo e fechando. Aquilo é efeito de grande angular. Só que o efeito que eu utilizei lá foi pequeno. Se você utiliza uma grande angular com uma distância focal bem pequena, aí ela vai fazer outro efeito. Ela vai piorar aquilo lá. De repente, pode ser o efeito que você queira, né?
Mais perguntas? Professor, até quando que o pessoal tem para enviar as fotos? Então, eu não tenho ainda a data definida. Eu teria que conversar com a Karina para a gente ver até quando eles vão poder definir essas fotos e mandar. Uhum. Aí a gente manda um comunicado para eles, né? Mas já podem fazendo já a partir de hoje, viu? Vão fazendo as fotos aí. Eu quero ver com vocês aí como vocês estão se enxergando e enxergando essa situação nova nossa. Sim, muito bacana a proposta. Acho que faz todo sentido, né? A gente muda de ambiente, muda de rotina e começa a mudar o olhar também sobre o espaço, né? Isso é muito. Eu tenho percebido isso, assim, Sim. particularmente aqui. Então, e a gente tem que aprender a registrar isso, porque a gente vai modificando o nosso dia a dia e a gente vai incorporando sem nos dar muito conta. Então, a diferença foi muito grande, só que a gente precisa aprender a registrar isso. Então, e nada melhor para a gente aqui é utilizar a visão do espaço. Fala, Marília. Eu acho que seria bacana também, depois que forem postadas no site, se pensar no ano que vem em revelar essas fotos e fazer uma exposição. Sim, sim. Super importante isso. Sim. Vamos agitar aqui. Na hora que a gente voltar no presencial, já vamos ter bastante material aí para trabalhar. Sim. Bom, pessoal, chegamos às 9 horas aqui, né? Tem vários alunos aqui, professor, elogiando a palestra. Eu agradeço a participação de todos. A palestra, excelente trabalho, parabéns. Acho que foi muito legal mesmo, né? Ter esse olhar sob o ponto de vista técnico, né? E também ver o olhar do fotógrafo aí, né? Nas fotos que você mostrou. A gente sempre gosta de ver imagens bem feitas, né? Bonitas, ainda mais na arquitetura, isso é uma questão muito importante, né? Para a gente treinar o nosso olhar mesmo, né? Para o espaço e na questão de fotografar as obras e também de enxergar o projeto, né, com esse olhar também fotográfico, muitas vezes. Então, Muita coisa que a gente perde a respeito, principalmente da obra arquitetônica, por falta dessa observação, principalmente luz e sombra. com certeza. Muito importante mesmo. Bom, queria agradecer, então, mais uma vez, o professor Marco Aurélio pela disponibilidade, né, e por compartilhar também o trabalho dele aqui com a gente, né, acho que todos os alunos aproveitaram bastante. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, acho que podemos encerrar. Laís, quer comentar alguma coisa? Eu queria falar, professor, que eu fiquei sua fã, o senhor é um artista, que trabalho maravilhoso, de verdade, uma palestra maravilhosa e um trabalho muito bonito também. Muito obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente. É isso, eu que agradeço. O que eu quis passar principalmente é que isso está à disposição de todos, tá? Então, se todo mundo buscar o conhecimento em relação a essa área, ou qualquer outra área, vai conseguir chegar também. Isso é um trabalho de desenvolvimento. Foi perfeito. Obrigado. Muito bom. Então, vamos encerrar aqui as palestras, né, do Connect, da Semana de Iniciação Científica. Espero que todos tenham aproveitado bastante. Eu aprendi bastante com essas atividades que a gente teve essa semana, né, e hoje, mais uma vez, com o professor Marco Aurélio. Então,
vou passar, vocês vão passar agora, né, nós temos as apresentações de iniciação científica, agora às 9 horas, então, estão todos convidados, né, a assistir. Agradeço mais uma vez o professor Marco Aurélio, a professora Laís, os alunos que estão aqui presentes, e uma boa noite a todos, e até semana que vem. Boa noite, obrigado também, eu agradeço bastante. Boa noite, pessoal. Obrigada.